Gente, eu vou falar um pouquinho, então, do que foi o Bandeira Azul, que é um start, já puder colocar aqui na tela para ser rapidinho, para a gente poder fazer os 10 minutinhos. Eu vou falar, então, um pouquinho para a gente poder já entrar direto nos ODS, mas o Bandeira Azul chegou de uma forma muito especial no Cumbuco, que é a única praia hoje ainda certificada aqui no estado do Ceará, onde, de fato, é uma certificação internacional de praias marinas, e o estado do Ceará, hoje, ele é contemplado apenas na Praia do Cumbuco. Mas já tem um desafio enorme para que, de fato, através da Secretaria, com apoio e uma parceria com o NUTEC, a gente possa estar fazendo, ampliando para outros municípios, por diversos outros motivos que, de uma forma bem rápida, a gente vai colocar. Então, para quem não conhece, eu vou fazer só, assim, algumas ideias da Bandeira Azul, da certificação, com os 17 objetivos que a gente tem que enfrentar, né, todos nós, pode passando. Então eu coloquei aqui o nosso Brasil, né, representando aqui o nosso estado do Ceará, e a ONU. No primeiro que a gente colocou, que é justamente a erradicação da pobreza. Então, por que a Bandeira Azul é tão importante que a gente faça essa contribuição? Então, ela combate apoiando as economias locais através do aumento do turismo. Então, mais uma vez, eu volto aqui com a bandeira do turismo, na promoção realmente do destino, para que, de fato, a gente possa estar fazendo o combate à pobreza, gerando emprego e renda, criando oportunidades junto com a educação ambiental. Organizado pela bandeira nas suas praças, nas suas praias, a gente tem não só os turistas, mas a gente também tem influenciação direta, né, nas pessoas que ali residem, na comunidade local. A Fome Zero. Então, de fato, a segurança alimentar através das atividades e sempre com o apoio das comunidades. E a gente tem um olhar muito especial para a comunidade de pesca de forma muito sustentável. E aí aqui fica realmente a questão da gente ser tão produtores de atum, de lagosta, que de fato a gente tenha realmente esse olhar muito especial. E no combate do desperdício alimentar, então o uso correto dos recursos naturais através da sensibilização da comunidade local. No item 3, gente, eu vou falar bem rápido, a gente tem um tempinho depois da gente conversar. A gente tem a saúde e o bem-estar. Então, a gente fala, Ivana, a certificação da Bandeira Azul é só algo de uma certificação, de uma promoção? Não. Ela, de fato, apoia um estilo de vida saudável. A gente faz a sensibilização das pessoas através, mais uma vez, da educação. Então, a educação está sempre muito presente. Né? E as normas, elas mitigam os possíveis acidentes na praia, que a gente vai estar, de uma forma muito direta, também na população local. No 4, a gente tem a educação de qualidade. Então, a gente desafia as autoridades locais e a comunidade no alcance de padrões que, muitas vezes, eles estavam de uma forma muito discreta, digamos assim. Então, a qualidade da água, a gestão ambiental, a gestão e a segurança. Todos nós sabemos, mas algumas vezes a gente deixa para o outro fazer. E aqui não, aqui realmente a certificação ela faz esse desafio de uma forma muito importante no aumento e na qualidade. No item 5, a gente tem a igualdade de gênero, que ele é um programa, eu coloquei aqui bem de negrito, gente, que apesar de eu estar ocupando uma função política, mas é um programa não político e não religioso. De fato, ele é ali local, sustentável. Ele envolve homens, mulheres, independente da idade, não existe idade. Não existe raça, não existe gênero. Então, de fato, a igualdade de gênero ela é muito consistente nesse programa. No item 6, a gente tem água potável e saneamento, e todos nós sabemos as dificuldades que é a água para o nordestino, água para o estado do Ceará. Então, a eficiência no uso da água através da captação e da utilização da água da chuva é algo que é muito escasso no estado do Ceará e que a gente tem que ter esse olhar muito especial. Fazendo como? Promovendo as boas práticas de limpeza e a reciclagem em praia, barcos e marinas. No item 7, a gente tem a energia limpa e acessível. Quando a gente fala do Ceará, a gente fala de energia solar, a gente fala de hidrogênio, mas ele desenvolve política de sustentabilidade no fornecimento de infraestrutura e de serviços energéticos sustentáveis. Ele incentiva a utilização dos sistemas independentes e separáveis, a produção da própria energia fotovoltaica. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que cada família e que cada local tenha essa independência e essa autonomia, a fim de reduzir as emissões de gases. Já no item 8,
A gente tem um trabalho decente, o crescimento econômico. E aí entra o turismo muito assertivo. Por quê? Porque a gente promove a criação de novos empregos e a contratação do pessoal local. Então, um dos destinos que nós possamos escolher através de ter lá a bandeira azul hasteada, não é com o objetivo de trazer pessoas de fora, não. É fazer com que, de fato, essa contratação seja da população, de quem lá, de fato, tem a experiência, a vivência, a autonomia de dizer o que, de fato, querem para a comunidade e que estão a oferecer para o turista. Então, ele fornece, né, ele favorece um turismo sustentável nas zonas costeiras, melhorando o emprego pleno e produtivo e minimizando a pegada ambiental. Já no item 9, inovação e infraestrutura. Não é nada que a gente consiga fazer de uma forma filantrópica, não. A gente precisa ter inovação, infraestrutura, ter uma autonomia e até mesmo um desafio. É uma infraestrutura saudável com construção de acesso para as pessoas com deficiência. Todas as pessoas têm o direito de ir no nosso litoral. Então, a gente precisa fazer com que, de fato, a gente tenha uma estrutura sustentável, mais uma vez, não só na questão social, mas sim na questão do pertencimento. Eles também têm o direito de utilizar. Então, tanto na questão do transporte, como no desenvolvimento do transporte, a questão bem da gestão da zona costeira. Nós temos uma zona enorme aqui no estado do Ceará e a gente precisa gerir. Não dá para que, de fato, a gente possa deixar para que o outro faça essa gestão. Não. No programa, a gente absorve essa responsabilidade e temos que colocar em prática dia a dia, porque a gente mantém aquela bandeira hasteada a cada ação. A partir do momento que a gente não faz, de fato, esses critérios, aquela bandeirinha deixa de ser hasteada e a gente perde a certificação. Já no item 10, a gente tem a redução das desigualdades. E, mais uma vez, é a questão que realmente vem um pouquinho para cá, porque é na igualdade dos serviços a todos. Reduzir as desigualdades por meio de padrões de infraestrutura e de serviços para pessoas com deficiências. Então, eu fico muito feliz quando as meninas, no início aqui da palestra, começaram a fazer sua autodescrição. Nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Então, a gente tem um programa, por exemplo, Praia Acessível, onde as pessoas usam a cadeira anfíbia para ter a experiência de poder estar no mar, de sentir água salgada, coisa que muitas vezes a gente faz no automático e a gente não nota, né? Não tem esse sentimento. Então, são ações de fazer com que realmente a gente tenha a igualdade dos serviços para todos e para todas. No 11º, a gente tem as cidades e comunidades sustentáveis. A sustentabilidade, e aí eu vou puxar um pouquinho para o turismo, ele não é só a sustentabilidade ambiental, mas como a palestrante falou, a gente também tem que colocar o social muito forte, o administrativo, financeiro, porque a gente precisa ter uma equidade da sustentabilidade para que, de fato, as coisas possam acontecer da sua forma mais tranquila. Então, elas envolvem a comunidade local, engajando as entidades de educação ambiental. Através de quê? Através de eventos de conscientização e de campanhas direcionadas ao local. Não só para a comunidade, mas o turista também faz parte. E aí o André também pode estar até me confirmando aqui que quando a gente faz algumas limpezas de praia no litoral, a gente sempre tem a participação de turistas, porque eles fazem realmente isso como eles absorvem a responsabilidade de lá estar. No 12º, a gente tem o consumo responsável, que são os critérios que incentivam as pessoas no uso consciente, então, em poupar água e manter o ambiente limpo, minimizando a pegada ambiental e promovendo práticas saudáveis. A gente precisa ter, de fato, lixeiras. Por quê? Porque eu preciso ter a limpeza acima de tudo. Então, esse consumo responsável, ele realmente faz parte de todos. Estamos chegando ao fim. Faltam só mais 4, na verdade, mais 5. 13º, que é o combate às mudanças climáticas, que os meninos aqui já comentaram, né, antes. Então, como é que a gente se preocupa com esse item? Através da reciclagem e dos usos de energias alternativas, através também da proteção e da cobertura verde e da biodiversidade local. Algo que muitas vezes a gente não tem um olhar, então às vezes a gente passa com o carro em cima de uma duna. Não, ali é uns matinhos, alguma coisa nesse sentido. Não, não é. De fato, a biodiversidade local ela precisa ser olhada, né, ter um olhar especial justamente para garantir um ecossistema saudável. No item 14,
a gente tem a vida debaixo d'água. E aí é que eu vou começar a liberdade de dizer o turismo azul. Né? Então, estamos falando aqui da pesca, né? E aí eu vou falar do turismo azul, que é justamente melhorar a qualidade da água, dos padrões que motivam a bacia hidrográfica nossa, né? Além de reduzir a poluição marinha. Então, uma das fotos que apresentaram, que era a quantidade de lixos no nosso litoral, precisamos sim ter um olhar muito especial. 15º, falta só mais 2 slides, os meninos falam botando meu time, gente. Vida sobre a terra, então a gente falou um pouquinho do mar, então vamos falar um pouquinho da terra, que é proteger realmente as espécies com condições de equilíbrio nos oceanos, principalmente nos recifes, de corais e praias. Ele também tem o uso sustentável através da natureza e da recreação. Então, exemplos como a colheita sustentável. Além de tudo da pesca, a gente também tem a questão da colheita. Quais são as plantações frutíferas que nós temos no nosso litoral que a gente consegue fazer essa colheita. E o programa que ele apoia também a avifauna. Então, a gente tem realmente os nossos pássaros, as nossas aves de uma forma muito tranquila e que a gente precisa ter um olhar muito diferenciado. O 16º e o penúltimo, a cooperação, então, é a paz e a justiça. É a cooperação das pessoas independente, mais uma vez, vamos focar, da idade, do sexo, do nível socioeconômico e da religião. Ela trabalha em prol das sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E aí a gente também fala sempre da questão da gestão sustentável de recursos e das atividades de sustentabilidade. Então, algo que de uma forma conjunta a gente consegue ter um convívio muito benéfico para o meio ambiente. E o último, de uma forma muito unindo mesmo, de fato, são as parcerias pelas metas. É o perfil que ela consiste na cooperação. Então, mais uma vez aqui eu faço o link com o turismo. É algo que a gente não consegue fazer de uma forma independente. Então, a gente precisa ter essa consciência da parceria e da cooperação, seja da comunidade local, com os turistas, com o governo, poder municipal, estadual, federal e instituições que fazem todo esse apoio para a atividade. Então, autoridades públicas, ministérios, a própria ONU, que consegue dar realmente um comprometimento, um acervo da importância. E no finalzinho eu coloco, eu estava até lendo ali um pouquinho do Patativa, pode finalizar o último, que é justamente, aí aqui eu coloco uma foto, aqui tem algumas carinhas que aqui estão, que de fato foi lá na certificação, quando de fato a gente pôde hastear a bandeira, então dizer que de fato a nossa missão, ela tinha sido instalada, digamos assim, porque deixar aquela bandeira hasteada, ela foi realmente uma conquista, mas a conquista é fazer com que a equipe que hoje lá está consiga dia a dia manter a hasteada, que a qualquer momento, né, existe a possibilidade não vai acontecer, dela realmente não ficar lá hasteada através desse nosso evento. Então, ao cuidar do meio ambiente, você cuida de si e das próximas gerações, que esse é o nosso desafio. Passei um minutinho, gente.